E aí é que não, recuar também aí é difícil, porque o consumo ele vem e provém muita arrecadação para os entes federados. Mas aí eu quero... Então, como é que nós vamos recuar esse consumo na tributação se o ente federado precisa ele vai lutar por aquilo ali. É muito difícil passar nesse sentido. Mas precisa de vontade política. Então, mas me dá aqui uma alternativa. No consumo você está falando de bens. E consumo de geral, de bens e serviços. Bens e serviços. E aí você está falando, distribuição de lucros e dividendos. Mas eu tenho ainda que falar sobre essa questão. Nós temos duas questões, do consumo e lucros e dividendos. Vamos dividir lucros e dividendos. Eu tive um colega da Receita que disse, sabe quanto eu peguei lá na distribuição de lucros e dividendos, período X, sei lá quando é que foi, para uma pessoa só? 1 bilhão. De lucro. 1 bilhão foi depositado na conta física sem tributação. Aí tu vai dizer para uma pessoa que recebe, sei lá, 5 mil, R$1.000, 10 mil, que nós não devemos tributar essa distribuição? Mas nós tributamos na pessoa jurídica. Mas que tributação é essa que está conseguindo deixar passar mais de 1 bi sem estar tão tributado da maneira adequada ou possível de uma justiça fiscal? Então... Mas ninguém pensa em botar para grandes fortunas. Tudo bem que não é grandes fortunas, você está falando de lucros e dividendos. Não, embora um lucro de 1 bilhão não deixa de ser uma grande fortuna em lucro, mas tá. É 1 bi, nós não estamos falando de 100 milhões, é 1 bi. É 1 bi, tá? 1 bi de lucro, beleza. Agora sim, ninguém pensa no sentido assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar assim, lucros acima de 100 milhões, vamos dar X%, em contrapartida, vamos fazer uma palhaçada que não fazem há muito tempo, que é você corrigir o imposto de renda. Porque eu lembro muito bem, eu já fui funcionário do Banco do Brasil. Quando eu entrei lá como escriturário, eu não pagava imposto de renda, eu declarava como isento. Isso. Em 18 meses eu comecei a pagar imposto de renda. Porque eu estava aumentando meu salário ali, tipo, tantos por cento ao ano, tinha uma correção. Começou a ficar rico. Comecei a ficar rico, começou a comer 7%, 10%, 15% do meu suado salário. 27% chegou nos 27%. Já chegou nos 27%, tá louco, 27. Cara. Pois então esse é o problema, a questão da tributação no Brasil, que não é justa, não é correta do ponto de vista assim, facilitado para o cidadão. E aí tu falou da isenção. Desde 2015, a tabela do IR de isenção, por exemplo, não é corrigida. Desde 98, a tabela não é corrigida da maneira adequada. Estudos de fisco, federações do fisco, apontam que se de 2019 até agora, se nós tivéssemos corrigido, seriam R$ 2.500. Hoje são R$ 1.700, que tu não pagaria o imposto de renda. Imagina se foi 98 para cá, né? Daria R$ 4.500, eu acho, se eu não me engano, ou R$ 5.500. Ou 5.500. Algo assim, mas daria R$ 4.500, pelo menos de isenção do imposto de renda. Nós estaríamos fazendo justiça fiscal maior. E essa foi uma das promessas dos 2 candidatos da última eleição. Então, a probabilidade de cobrança em cima disso recai agora, né, para o próximo governo resolver essa equação. Por quê? Se você proporciona isenção nessa faixa, né, sei lá, 1.700 vai para 2.000, 2.500, você tem impacto orçamentário, você perde a arrecadação. Você tem impacto orçamentário. Da onde você vai tirar? Não, mas lucros e dividendos é uma possibilidade? Eu não sou a favor nem contra, não estou falando que eu sou a favor e contra aqui a questão. Só estou dando os fatos. Você vai tirar da onde? Você vai ter que aumentar a carga tributária em algum lugar. Mas, Wesley, o seu pensamento, a sua linha de raciocínio, é uma linha de raciocínio mais de alguém que tá ligado no tema do direito tributário, vou explicar minha pergunta. Ou uma linha de pensamento mais da classe política? É uma pergunta que o político faria para si mesmo? Ou... Bom, eu sou técnico, né? Eu tenho uma atuação muito técnica. Eu sou tributarista, né? Eu sou que nem um jogador de futebol. Você é contratado para jogar e você vai jogar. Uhum. Mas eu também converso, tenho muito diálogo com agentes políticos, né? Tenho amigos parlamentares e eu tenho visões diferentes, talvez, que outra pessoa que só técnica vai ter, tem que reformar desse jeito e tal, mas eu tenho uma visão também, que eu tive muito contato com políticos,
prefeitos, eu ajudei a aprovar uma lei que alterou o imposto sobre serviço, por exemplo. Qual foi a modificação dessa lei? A gente começou a tributar o Netflix. Mas porque não era tributado? Não, porque a lei não estava atualizada. A lei não estava atualizada. Não tinha streaming, é isso? Não tinha streaming. Porque o Netflix surgiu quando é que foi? 2011, 12, isso. E a história do Netflix é interessante, porque ela era uma locadora e que ela ligava pro cliente e dizia, olha, você quer tais filmes? Sim, quero, 10. Estamos entregando na nossa casa. Aí ficou muito pesado para eles. Eles não, vamos achar um jeito aqui de uma maneira que a pessoa possa entrar e escolher. E ela busca ou retira e tal. Daí eles começaram, tá, mas espera aí, se a pessoa visse pela tela os filmes? E aí começou. As ideias surgem assim, das necessidades, né? E aí começaram, e aí viraram uma potência, que é o Netflix. E no Brasil, a legislação era de 2003. A Lei Complementar 116 de 2003 não previa tributação sobre essa atividade. Então, tu tem que ter uma legalidade, porque não pode cobrar tributo sem ter uma previsão legal, não é? Não é chegar aqui ao Estado, eu resolvi amanhã da noite para o dia. Da cabeça do Estado. Tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei. Então, nós temos regras no nosso sistema tributário que, né, merecem serem atendidas, que uma delas é essa, tem que ter previsão legal. E nós trabalhamos 4, 5 anos pela Confederação Nacional de Municípios para convencer os parlamentares que tinham que fazer uma atualização, distribuição do ISS para todos os Brasis, que se concentrava em 5, 6 municípios. Né? As empresas, ainda nesse tema, as empresas do tipo NET, TV a cabo... Sim, recolhem. Elas não reclamaram, não? Não entraria, o Netflix não entra na mesma celeuma? Não, seria um pouquinho diferente, porque aí você tem um formato de streaming a serem exigidos como tributos. Né? O Uber não era exigido. Até hoje, o Airbnb, no Brasil, não se consegue fazer a tributação adequada sobre eles. Tá? Como um táxi ou como um hotel? Não consegue. Não entra na categoria não hotel? Não entrou ainda. Não entrou. Não conseguiram. Eles procuraram a época, a associação de hotéis, enfim, procuraram, nos ajudem a achar aí, porque vocês vão ganhar a tributação, os municípios, né? Porque esse tributo vai para o município, ISS. Então, no Brasil todos eles vão ganhar. Alguns mais, outros menos e outros nenhum, né? Porque, como eu te falei, tem lugares que não existe nem turismo, né? Apesar do que nós conversamos da Ilha do Marajó ser o maior exportador de açaí, tá? Na Ilha de Marajó. Um dos maiores do Brasil é lá. Então, assim... E esse imposto do ISS? O açaí é um produto, então recolhe ISS, imagino? Não, o açaí recolhe semestre. Recolhe semestre, calma lá. IPI, industrializado. Também tem. Mas agora, o serviço, isso que nós estávamos falando, aí veio a questão de, vamos atualizar a lei. Então, atualizou-se a lei, aí começou a cobrar o Netflix. Aí o contribuinte diz, agora vou ter que recolher mais imposto. O Netflix queria estar dentro da legalidade. Né? Esses contribuintes que ganham muito, eles querem pagar o tributo, o imposto. Só que eles têm que ter uma legislação que permita isso adequadamente. E aí a gente aprovou lá. Quando eu falo a gente, é porque eu colaborei no processo de construção. Não sou parlamentar. Mas estava lá atuando, ajudando alguns. Sim, eu sou técnico. Então, assim, eu dei todas as sugestões e questões técnicas que estava ao meu alcance, assim como outros diversas gamas de tributaristas e responsáveis por essa atividade estavam participando do processo de construção. Então, eu redigi também parte da lei. Então, essa colaboração que eu gosto muito, e aí isso impacta positivamente nos municípios, nas cidades, nas pessoas, no cidadão, é o que me move a participar. E aí por isso que eu vim parar em Brasília, porque tu está sempre conversando, atuando, né? Lá no Rio Grande do Sul eu fui candidato a presidente do diretório acadêmico, então tu vai conhecendo um mundo de gente. Como eu te conheci, através de um amigo, porque a gente vai se conectando, né? Então, essas conexões que eu faço diariamente, eu sou hiperativo, e aí você sabe muito bem como é que funciona isso, nos move. Né? Ela tem o seu lado positivo.